teve balão no futebol cearense. Mateuzinho, que tinha destino certo já para o Fortaleza, acabou confirmando a ida para a capital do Ceará, Fred, mas nesse caso não vai defender as cores do tricolor do PC, vai defender o rival, o Vozão. O que é que houve, Fred, nessa negociação, né, que acabou mudando o rumo do ex-jogador do Sport? Isso, Celso. Em poucos dias, né, Mateuzinho deixa de ser jogador do Sport, aciona a justiça, tem todo o indicativo de que seria jogador do Fortaleza e está muito próximo de ser anunciado como jogador do Ceará. Não foi anunciado ainda, tá? É importante a gente deixar claro que esse balão está No ainda ar. sobrevoando o céu de Fortaleza, tá? Mas vamos voltar um pouquinho à fita, Celso, dessa história, e a gente tem que voltar lá para aquele momento em que o Sport recebeu uma proposta de 10 milhões de reais. Na verdade, o Santa Clara, de Portugal, o clube que detém os direitos de Mateuzinho, recebeu uma proposta de 10 milhões, tá? Para o jogador, acho que para o jogador de futebol asiático. E, para não perder a oportunidade, ofereceu ao Sport 3 milhões 30%. para que o Sport liberasse ele naquele momento, tá? Ainda na Série A. Isso, na janela que existia ali de negociações. Ele tinha feito esse gol aqui, né, contra o Corinthians, estava numa semana valorizada, e ele tinha contrato com o Sport até, na verdade tem ainda, porque eu acho que a justiça ainda não deu O ganho de causa. o ganho de causa, mas tudo leva a crer que vai dar. Ele tinha contrato até o meio do ano que vem, desse ano no caso, né. Hum. Então, o Sport negou os 3 milhões, mesmo já estando numa crise financeira severa. Ainda não estava Da revelada, boca pra fora não estava. E a gente até teve um debate aqui no programa na época, e eu fui a favor do Sport não liberar. liberar, porque eu achava que por 3 milhões o Sport não traria um jogador tão interessante para um período de Série B, Hum. tá. Para um período que vai até a Copa do Mundo e com uma boa chance de esticar esse contrato para a reta final, tá. Imagino que quem está no Sport hoje sonharia com esses 3 milhões. O que é que acontece desde então? Aquela negociação com o Thiago Gasparino, com o Henrique Ambrogini aqui do Sport, a negativa do Sport, deixou o Santa Clara inconformado, Aham. tá? Inconformado. Porque perdeu uma ótima negociação. Adianta então o tempo, a gente vem para essa transição 2025 para 2026. A nova gestão do Sport, o executivo Ítalo Rodrigues, ele não conseguiu negociar nos termos extremamente restritos que ele vem tentando acordo com os jogadores, para que Mateuzinho tivesse interesse em permanecer no esporte. Foi o oposto disso, né, na Né, verdade. é um tipo de negociação, Celso, que basicamente leva os jogadores a ir fazer o que Mateuzinho fez, Isso. a ir para a justiça, tá. Mateuzinho não se representou. Pedro Maranhão hoje, né, repórter do NE45, até colocou no Twitter dele uma imagem dos documentos que os jogadores receberam para não se reapresentar, Foi. tá, uma orientação do esporte para os jogadores não se reapresentarem. Quando eu apurei ali, lá no começo, antes do primeiro dia de reapresentação, que eu disse: "Ó", porque eu vinha defendendo aqui nos programas que o Sport tinha uma base muito qualificada para a Série B. Se começasse com ela, Mateuzinho era parte integrante dessa base, que tinha Lucas Lima, Mateuzinho, Barleta, e aí o centroavante que é Gustavo Coutinho. Para uma Série B, você tem um Uhum. nível bom aí nesse quarteto ofensivo. Eh Daí o Sport só deve conseguir ficar com Barleta e Gustavo Coutinho, né, porque Mateuzinho já tá indo para o Ceará e Lucas Lima já sinalizou que não fica. Mas antes mesmo do primeiro dia de representação, me disseram: "Ó, Mateuzinho, a gente já não conta com ele". E eu questionei, eu disse: "Pô, era um cara que há pouco tempo tinha uma proposta de 3 milhões". Aí disseram: "Não, mas o Sport deve ganhar alguma coisa". Eis que Celso, eu bato muito nessa tecla que Mateuzinho, ele era um ativo do esporte, ainda que não fosse um ativo do esporte. Ele é um ativo do Santa Clara. isso. Mas ele tinha um valor no esporte. Sim. E por conta disso, ele poderia ter tido o tratamento que os outros ativos tiveram. Que tratamento é esse que eu estou dando? Um tratamento financeiro de
não deixar margem para entrar para a justiça. Assim como o Zé Lucas, maior ativo do Sport, obviamente, não tem margem para entrar na justiça. Atêncio, Matheus Alexandre, os jogadores que têm um valor de mercado, Rivera, que o Sport já vendeu por 15 milhões, esses jogadores, Celso, eles não poderiam ter a brecha. E eu considerava que Mateuzinho deveria estar entre eles. Porque talvez o Ceará não tivesse condição de pagar, por exemplo, 1,5 milhão, Uhum. mas algum outro clube teria. E que o Sport tivesse gasto 500 mil para regularizar ele, para deixar ele protegido. Mas aí o Sport acabou perdendo o jogador na justiça, todo mundo imagina. São 2 meses, tá, Celso? O que ele reivindica são 2 meses de salários e de pagamento e vencimentos, porque tem salário, tem FGTS, tem carteira, tudo 2 meses. Não chegou a formar 3 meses nos pedidos de Mateuzinho, mas Ele hoje em faz dia, ele faz uma movimentação inclusive, né, de incluir o mês de outubro, sim, os meses de outubro a dezembro, mas daí a gente vai ter, vamos separar em 3 blocos: CLT, FGTS e e imagem. imagem, certo? Então são essas 3 partes. A Cada uma maioria é dessas 3 novembro a partes dezembro isso, e uma delas é outubro e novembro. perfeito. Então é isso. Eh, Mas também, pelo que a gente pesquisou, pelo que a gente ouviu, apurou, não é necessário essa rigidez de terem isso. 3 meses. É, 3 sim, meses 2 meses hoje em dia já dá o ganho, 3 tá. meses configura É. o argumento técnico, vamos colocar Teve dessa um forma. teve um perfil no Twitter, Celso, que é trabalha com justiça esportiva, que ele falou que essa é a maior lenda que existe no mercado, que se estiver devendo, o cara já pode acionar, tá. Uhum. Obviamente que deve ter algumas características, a dívida recorrente, que acho que é o caso Isso é uma que implica questão. os 2 meses, né. Então, enfim, tudo indica que Mateuzinho vai receber a rescisão dele via justiça, a rescisão indireta, e vai poder fechar com um novo clube. O Fortaleza partiu na frente, tá? E tudo estava encaminhado para ele ir para o Fortaleza, até que o presidente do Santa Clara descobre uma conexão direta entre o novo CEO do Fortaleza, Pedro Martins, e Paulo André. Paulo André, que é o consultor e responsável Pela montagem da direção por Thiago Gasparino e isso, Henrique Ambrogini, que estavam no na esporte. gestão do esporte. E o grau de irritação dele com a negociação passada fez com que ele não só fechasse as portas dessa negociação para o Fortaleza, como oferecesse o jogador Ao ao Ceará. Ceará, e aí o Ceará tem tudo para fechar um empréstimo ou de baixo custo ou sem custo, tá? Com o Santa Clara e ter um ponta bem interessante para a Série B, tá? Eu acho que Mateuzinho às vezes joga de meia, às vezes joga de ponta. É um jogador que, se confirmado, a informação que Léo Fontinelli repassou para a gente é que já está fazendo programação física organizada pelo Ceará, porque tem isso também hoje, né? O personal, estruturas gigantescas em academias e afins. O jogador recebe um cronograma, uma orientação de treinos físicos e diz que Mateuzinho, inclusive, já está nesse estágio, ou seja, Já como jogador, nos né. próximos dias deve ter a confirmação e oficialização de Mateuzinho como jogador do Ceará. E aí, Celso, a gente aproveita para atualizar o cenário do Ceará, porque é um clube que está com um elenco extremamente reduzido, tá? Sim, Tá jogando eh, com o sub-20 no estadual, e o sub-20 do Ceará vive seu melhor momento, tá na bem na história talvez, copinha, né. tá bem no campeonato, conseguiu vencer o jogo de estreia do cearense. A base está dividida nessas duas frentes, né? Os garotos mais velhos aqui no campeonato cearense, uma outra base mais nova na copinha, rendendo bem, dando boas respostas, mas a gente vai passar aqui pelo elenco do Ceará, tá muito curto, tá? Estreito. Tá muito curto. Vamos dar uma atualizada geral, tá? O Ceará hoje, ele anunciou seu quarto reforço oficial, goleiro Jorge, tá? Que estava no Grêmio, e para mim chega para disputar a posição, tá? Bruno terminou a temporada eh, com contestações que nunca tinham chegado de forma tão contundente. Foi uma virada ali de interpretação do meio para frente da Série A, começaram a ter falhas e na reta final, muitas falhas. Então, tenho certa dúvida se
os últimos momentos de Bruno na Série A vão comprometer já a ponto de Mozart iniciar 2026 com outro goleiro. Richard é um goleiro que tem um histórico de lesões, não é um goleiro estável, não é um goleiro que dá sequência. Não sei se Jorge já viria. Não tem perfil de chegar para ser titular, não, tá? Uhum. Mas talvez tenha perfil para Obrigado. brigar por posição. A gente já tinha as outras confirmações, né? De Alex Silva, lateral, Juan Alano, atacante, Fernando, lateral esquerdo. Todos eles, Celso, jogadores que eu posso dizer que são jogadores de Série B. Jorge é goleiro do Grêmio, que não joga. Uhum. Então é Série B, tá? Os outros todos jogadores eh, que hoje têm o perfil muito mais de Série B, tá? Alex Silva jogou no Curitiba, Fernando no Atlético Paranaense, mas reserva na Série B, jogou pouco, e Juan Alano há anos no Japão e quando jogou aqui foi no Curitiba. Então, para mim, é um mercado do Ceará mediano, tá? Eu fiquei na dúvida de usar o termo modesto ou mediano, que são muito próximos, mas talvez as pessoas eles soem diferentes para quem vai ouvir, então eu vou ficar com mediano. E acho que o principal reforço, se Mateuzinho vier, é Vai ser Mateuzinho até Mateuzinho, aqui, tá? concordo. Acho que até aqui o principal reforço, caso Acho que tem se muita discussão em confirme, torno disso é não. Mateuzinho, tá? Aqui a gente teve mais uma saída para atualizar, mais uma negociação do Ceará, uma venda aqui muito tímida, na verdade, mas Marlon era zagueiro titular, tá? É, Junto com o William Machado, foi pro Remo, 870 mil. O Ceará ainda devia uns valores a ele, não sei de salário, de direitos, dá um milhão. deve ter sido um pelo outro. Ficou 1 milhão tudo, Ah, tá? certo. Foi 870 mil mais 130 que devia, ficou 1 milhão, achei muito pouco, Uhum. tá? E confirmando as várias especulações, Marlon vai ser jogador do Do Remo Remo. nessa temporada. E aí, Celso, a gente chega no elenco do Ceará, tá? É muito curto, velho. E é curto, porque em alguns lugares, assim, em algumas áreas do elenco, ele basicamente inexiste, que é zagueiro, Sim. tá? Pedro Gilmar, garoto, então assim, Provavelmente tá fazendo movimento de mercado, não é é, possível, né. Se você Éder, liberou Marlon, Éder que era terceira opção, vira titular. Luiz Otávio, a tendência é sempre que Léo fala é que não utilizem, porque ele já vem de lesões, 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 então é aquele contrato renovado obrigatoriamente por pelo lesão, e aí o risco é INSS. se vai que joga, se machuca de novo, vai ficar mais 2 anos no clube, tá? É um ídolo do Ceará, um cara que vestiu a camisa sempre de forma muito honrada, mas, Tem esse histórico recente aí eh, que não dá pra não deve ser. confiar, né. Então o Ceará precisa aqui de 3 zagueiros, assim, Aham. pra ontem, tá? É. Tinha um zagueiro que estava fechado, o Lucas, tinha do Vasco, mas esse cara todo dia aparece num time diferente. Já foi no Mirassol, no Juventude, agora parece que foi no Fortaleza. Então, cada dia ele aparece em um time diferente, tá? Mas precisa pelo menos 3 zagueiros para começar aqui, tá? O meio de campo é onde o Ceará está mais estruturado. O meio de campo do Ceará está ok para seguir a temporada. A chegada de Mateuzinho completa bem as opções de ataque, porque você ficou com Pedro Henrique, você tem Fernandinho de um lado, Rolando e Mateuzinho do outro, para mim, deixa os lados ok, e aí centroavante inexiste, né? Uhum. Garoto, Luca, Ceará precisa de pelo menos 2 centroavantes aí. Teve Pedro Raul ali como principal nome da temporada passada, né, do Que jogou no ataque. Corinthians, né? Já Isso. voltou e Já voltou jogou. para o Corinthians, já jogou. Eu vi notícias falando de Mastriani e tal, mas eu acho financeiramente muito distante. Uhum. Eu acho que é uma realidade ali distante, um mercado muito difícil. É um elenco curto, é um elenco que, para começar a jogar, Celso, precisa de 4 reforços, assim, tá? Para começar a jogar, jogar mesmo, propriamente dito, 3 reforços. 2 zagueiros e um E um centroavante. centroavante. Para esse time começar a ir Ter cara de time ter cara de mesmo. time. Agora, a gente já tem falado, né, em programas que a gente faz sobre regulamento, sobre campeonatos estaduais, o cearense é um campeonato muito confortável para você ir encaixando o time aos poucos, Para o tá? Ceará e para o Para o Fortaleza. Ceará e para o Fortaleza, né, a final, tudo desenhado para que os 2 façam a final. Então você tem aí um tempo sem maiores pressões. Ali no meio de fevereiro, uma Copa do Brasil, mas só tem um adversário perigoso, basicamente, para o grupo que o Ceará tá, para o pote que o Ceará tá, que é o Velo de São Paulo. Seria muito perigoso, na É, verdade. É é. enorme a diferença dele para os outros times do pote que vai cruzar com o pote A. Pote onde está o Ceará, onde está Fortaleza e onde está Sport, tá? Então, esse é o panorama, a atualização do Do Ceará. mercado do Ceará, tá? Nesse programa a gente vai passar por 3 clubes, esse mercado, tá, Celso? Os 3 clubes envolvidos ali
Sport Fortaleza e Ceará. No com o Mateuzinho, tá? Tanto o Sport quanto o Fortaleza e o Ceará a gente já fez. Durante a semana a gente vai atualizando outras configurações, tá? Temos pequenas atualizações no Vitória, mas tem muita coisa acontecendo ali. A gente está devendo uma longa atualização do Remo. Tem temas interessantes para a gente ir atualizando já com o avião no ar, né? Porque Isso, agora os já jogos começaram, mas o mercado segue aberto. absolutamente aberto, tá? Agora, esses três clubes, Ceará, Fortaleza e Sport, eles integram um cenário que é onde mais existe urgência de movimentação no mercado, que é o cenário da Série B, porque a Série B quebrou, Celso. Os times que têm mais dinheiro na Série B são esses aqui. Uhum. E olha o mercado do Ceará. É, é. Bosquilha, todo mundo queria Bosquilha, tá lá jogando Operário. Isso, Continuou. isso. Tá? Porque os valores são fora da realidade, tá? Muito fora da realidade. Você acha, Fred, que o mercado brasileiro está passando por uma readequação? É esse cenário que a gente está vivendo agora? Porque teve aquele boom, né, que a gente já falou em alguns programas, está relacionado à chegada das bets, à chegada das ligas, As as SAFs, né? SAFs. Então, tem muito dinheiro sendo derramado no mercado do futebol brasileiro. E aparentemente, a sensação que ficou é que esse dinheiro escoou rápido. A galera não fez uma contenção, sabe? Não foi assim, ó, vou fazer uma projeção de usar esse dinheiro em 2, 3, 4 temporadas. Foi um negócio que se transformou em salários astronômicos e em luvas, condições muito favoráveis para os atletas e seus representantes, né? Isso, Celso. Eu acho que ainda não está Virando a chave? virando, ainda não. Veja só, porque a gente já identifica os sinais de que vai virar, mas enquanto a gente tá percebendo a Série B em meio a uma quebra, tá, a gente ainda vê na Série A loucuras e insanidades, o que o Cruzeiro tá fazendo para trazer Gerson de volta, um Gabigol com 3 milhões de salário, tá. Agora, a Série B talvez seja das 4 divisões a que vai sentir de forma mais claro e primeiro esse impacto. Por quê? Porque os jogadores que transitam nas séries C e D não viveram essa onda Isso, de superinflação, isso. tá? Porque os clubes que lá estão Não não foram viveram o boom, afetados. né, de dinheiro de liga, essas coisas. Na Série B, você divide em 2 castas. As castas a casta dos que transitam numa Série A, recentemente, dos que pisam lá, dos que jogam para subir, e a casta dos que jogam para permanecer. Desses aí você também não vê tanto reflexo, porque são times de elenco muito modesto que jogam ali para brigar pela permanência e aí se readaptando. Os que vieram da Série A, os que recentemente fizeram contrato de Série A, aí você enxerga essa quebra. E eles Uhum. são os primeiros a sentir. Por quê? Porque até pouco tempo, todos esses jogadores aqui, todo um time como o Ceará, Vina, quanto é que Vina tem redução salarial, mas quanto é que Vina chegou a receber nos últimos anos? Mais de 500 mil reais, Celso. Hoje não faz o menor sentido você pagar 300 mil para Vina. É. E eu tenho certeza que o Ceará paga, porque não tem redução a esse que chegue A nesse ponto, tá? 50%. É. Então, assim, jogadores que habitam naturalmente e são do patamar da Série B estão com preço de Série A permanência de 6 anos atrás, de 5 anos atrás, pô. Tá ultra inflacionado. Então, você não vai ter mais condição, você não vai ter mercado para que um Bosquilha da vida peça 350 mil. Um jogador que é jogador de 150, Celso. É. Ele Poveda, o Safira, jogador pedindo mais de 200 mil, não cabe mais. Há algumas equipes que estão tentando se reaproximar desse universo podem acabar caindo nessa armadilha. Um Aham. Vila Nova, um Atlético Goianiense, podem acabar caindo nessa armadilha. Mas duvido muito que Ceará, Fortaleza e Sport caiam eh nessa de jogadores de nome, meio valorizadinhos ali, né, rodados da Série B, acima de 200 mil reais. Assim. Eu acho que vai ter um bloqueio considerável para isso. Talvez Mateuzinho seja, Celso, tá? Em torno de 200 mil, mas aí é do Foi que um você pode ter de melhor,
nesse sentido, tá. E um time como o Ceará pode pagar a Mateuzinho e alguns jogadores especificamente esse Esses valor, tá. esses Mas 200.000 e aí. o Ceará, como a gente passou na tela anterior, fez dinheiro já, né. Queira ou Isso. não, vendeu William Machado, queira ou não, vendeu Guilherme. Tem levantou já bem com vendas, ainda tem percentuais que chegam de outras negociações de zagueiros que ele tem aí, que estão sendo supervalorizados e ele ganha percentuais, tá. Então, esse é o desenho do Ceará e a gente vai agora para o desenho do Fortaleza, que tem como novidade, Uhum. tá, a confirmação de Ronald. A gente já falou várias vezes de Isso. Ronald, era dado como certo, tá? Volante do Grêmio, que fez a última Série B pelo Atlético Goianiense, 12 partidas, tá? Desceu um degrau na carreira, tá? Não contribuiu como se esperava, não chegou sobrando, não chegou voando no Atlético Goianiense, mas eu achei um ótimo reforço. Eu acho que os dois reforços que o Fortaleza tem, Mailton e Ronald, são muito bem pensados no mercado, Uhum. tá? A compra de Pierre, que já estava lá, muito necessária também. Então, assim, aqui a gente tem um desenho de um novo Fortaleza. Certo. Fortaleza de Série B forte, Uhum. tá? Se tivesse Mateuzinho, já era mais um que era do mesmo padrão desses caras que aí estão. Ou seja, há uma leitura correta do Fortaleza no mercado de quem tá chegando, tá? Eu diria que, Celso, qualquer time ali da Série B concorrente direto do Fortaleza queria ter Mailton, Ronald e Pierre. Todos queriam. Qualquer um, qualquer Todos um. queriam, tá? Só que o problema do Fortaleza não é em quem chega. É em quem tá. O problema do Fortaleza é em quem tá, em como paga a conta de quem tá e na necessidade de tirar jogadores de dentro para poder pagar a conta de quem fica. Não tenho a menor ideia de como o Fortaleza vai conseguir sair desse nó e desvendar, decifrar uma equação tão difícil, tá? Aqui a gente vai atualizando alguns cenários de saída e é uma página muito estática. É, Perceba que Breno Lopes está com aquela ampulheta ali há muito tempo de uma negociação que tá certa, tá certa, tá certa, mas mas não se nada, fecha. nada dele ir pro Curitiba, tá? Uma negociação que deixa 7,5 milhões nos cofres do Fortaleza, tá? A novidade aqui é que Bruno Pacheco, que estava na justiça, fez o acordo sem ser pela justiça, saiu do Fortaleza, rescindiu. Felipe Jonathan segue na justiça. E a novidade aqui da semana, Celso, a novidade dos últimos dias, é que o Fortaleza perde um meia interessantíssimo, tá? Que quando a gente olhava o elenco do Fortaleza, a gente vai para a próxima página, tem esse elenco, com Pochettino, tá? Com Martinez. Eu imaginava, o Fortaleza vai vender esses aqui, que tem mais valor, e vai ter Matheus Pereira, um meia para tocar a Série B. Seria um dos grandes jogadores ali de meio de campo da Série B. Mas foi emprestado para o Corinthians sem custo. Salário aí, né? Exatamente, Aí tá. é Não salário. faço ideia de quanto ganha, mas dos números que estão vindo à tona do Fortaleza, É deve ser um 500.000 pra salário, lá. até porque para chegar no Corinthians Isso. desse jeito, tá, pesa Marcelo Paz no Corinthians, tá, essa liberação aí, acho que foi muito ruim para o Fortaleza, mas das duas uma, ou você trata como uma péssima negociação, ou você assume o desespero para Se jogar livrar, diminuir a jogar folha. peso no mar. É. E aí começou a abrir mão da ideia de fazer 74 milhões em venda. Porque esse era um cara que podia ser vendido. E deixou zero na temporada, é um jeito. Talvez tenha gatilhos, ele no final do ano, se for bem, o Corinthians pague, ótimo. Ele pode se valorizar no Corinthians, concordo. Se não fosse a sangria que o Fortaleza tem, talvez coubesse a gente ter uma avaliação diferente sobre essa negociação, tá? Vamos pro elenco, Celso. Vamos lá. Gigantesco ainda, tá? É. Gigantesco. Começa a ter uma outra saída, a gente tirou Matheus Pereira daqui, tá? Mas veja só, ainda tem Pochettino, Crispim, Guzmán, Martinez, Prior, tá? Rodrigo faz ali também, todos no meio de campo. Sacha e Pierre foram os dois titulares. Rosseto, Zé Wellison, que no começo do ano passado eu lembro que o Sport negociou. Fortaleza queria 5 milhões por ele e ele queria 500 mil de salário. Pois é. Hoje ninguém paga 1 milhão nele E e ninguém 300 paga mil. 300 mil de salário. Só que ele ganha 400 e pouco lá no Fortaleza. Pois é. Pra abrir mão disso aí, meu amigo. Pra que vai abrir? Pois é. Por que vai abrir? O Vai Fortaleza, esticar a corda. o Talvez abra Fortaleza, pra jogar, mas quando, aí ele joga. quando o povo, mas aí tá dispensado. Tá, Aí. tá. Como o Paul Fernandes, ele
A notícia que chegou foi que ele abriu mão de tudo quando foi sair, do tudo que ele tinha pela frente, e a gente falou: "Meu amigo, veja só, eu não vejo isso no futebol. Eu nunca tinha visto". Eu sinceramente ainda tenho minhas dúvidas, se isso aconteceu de fato, tá, se ele abriu mão de tudo que tinha a receber. Enfim, vou considerar que sim, que foi o que foi dito quando o Paul Fernandes deixou o Fortaleza. Mas aquilo não é regra, Não. é exceção absoluta. E aqui o Fortaleza está sofrendo com cada jogador aqui por conta dessa Dificuldade mesmo. dificuldade. Uma informação foi passada hoje que Elton, terceiro goleiro, tem um salário que aumentava esse ano. Não é que Passa de reduzia não, é que 350 aumentava. mil. Nesse chega um valor absurdo, Celso, Ah, tá. Eh, Só que a gente falou de quase 1 milhão para 2 jogadores que não vão nem jogar, é. tá. Enfim, aí você já tem outras notícias chegando, por exemplo, o Sport estaria interessado em Benevenuto, mas obviamente o Sport não pode pagar um centavo pela liberação, então acho que o Fortaleza está ali na dúvida se tenta algo por ele ou se joga mais peso no mar para tentar diminuir isso aqui, precisa ser diminuído, Celso. Lá na frente você tem mais de R$ 2 milhões em centroavante. Só Daverson é um É um milhão por milhão ano, por basicamente, mês. 900 mil. E aquele negócio você fala, né, o reloginho cantando, Cantando, contando, salário de contando, todo contando, mundo aí, contando. obrigação com todo mundo, Isso. tá. E o pior, Celso, o Fortaleza, ao contrário do Sport, o Sport não enxerga Pablo como um ativo, Isso, certo? Enxerga Pablo como um peso morto, isso. tá. Então, deixa botar na justiça. Vai acabar com o esporte, complicar o esporte daqui a um ano e pouco, quando chegar a hora de pagar, sem a recuperação judicial para congelar, vai. Mas talvez seja o que seja a única forma, já que Cássio não está aqui, vou na ausência, talvez seja a única forma de pagar suas contas, Celso, na temporada. Sobreviver à temporada, tá? E aí, diante dessa constatação, Lucero, Fortaleza não vê como um peso morto. Vê como um cara que tem mercado, que pode gerar interesse de ter algum ganho financeiro dele. Só que você tem que pagar o salário, É, enquanto senão ele vai para a justiça. enquanto isso você tem que pagar o salário. Daverson, meu irmão, Davidson, eu sendo como Fortaleza, é? enxergaria como o Sport enxergou o É, Pablo. Deixa ir como para a justiça e daqui a alguns anos ver qual é. como Não é, tem velho? como tirar, Celso. Não tem como. Ninguém vai pagar nem metade do que Davidson ganha no Fortaleza. Nem metade. Quem é que paga 450 mil por Davidson? Quem é que paga? Né? Muito difícil mesmo. Precisa diminuir ainda. Não é nem só diminuir, precisa mudar o perfil da folha. É, Eu acho que ele tem que tirar aí 70% e recuperar aí mudar o perfil, não é só enxugar e tirar 70%. Metade desses 70% realmente não ter reposição e os outros terem reposição no perfil. Mailton, Ronald, tá? Eu não sei quanto é que o Fortaleza está pagando esses caras, mas não imagino que esteja pagando nada, também não é baratinho não, tá? Jogador de São Paulo, jogador do Grêmio. Não tem, não sei se tem alguma divisão de salário para alguma coisa, mas esse perfil, o Fortaleza pode seguir em frente. Fortaleza aguenta ter jogador de 300, 350 na folha. É o maior orçamento da Série B. Um orçamento esticado a corda ali quase pro irreal. Ou até pro irreal. Mas tem. O problema é que não dá para ter uma folha de 14, 13 de 12. isso. Dá para ter uma folha de 6? Dá. Vai ser o dobro da do Sport. O dobro da do Goiás. Do Forte do 3 vezes Ceará. a do Náutico, Exatamente. tá. Aí ele consegue. Se ele conseguir montar um time nesse perfil, Mailton, Ronald, tá, Pierre, quando empatou com o Ferroviário, Carpini já foi no discurso de Manter mudança de perfil. certo. Os caras têm que entender que eles não são mais Série A não, Uhum. porque diz que o elenco ainda joga meio como Série A, né. E vamos ver se essa mudança de perfil, se ela não se der por nomes, se esses caras vão conseguir mudar a forma deles de jogar e tornar esse Fortaleza mais vivo, mais intenso nos jogos, né. Tem muito tempo, obviamente, foi só A estreia. a estreia, tá. E aí, Vamos Celso, fechando a trilogia de hoje, né. isso, vamos para o Sport, né, que tem a situação de Thiago Couto aí como principal, notícia, né, das mais recentes, que é
a declaração do Vitória de Rapelini, né, já desinteresse. chegou lá trazendo essa bomba. Pois é. Eu chamo de bomba, sabe por quê, Celso? Que detalhe, pro Vitória não é bomba. Uhum. Isso talvez tenha sido uma das pedras mais cantadas aqui do 45 minutos. É, Eu venho dizendo há um longo tempo. O Sport entrou numa situação na negociação com o Vitória que ficou super confortável pro Vitória. O Vitória tem Arcanjo, o Vitória tem Gabriel. isso. 2 goleiros que eles se consideram de bom nível, Sim. tá. O salário de Gabriel, Celso, é R$ 400.000, tá. Cavalice. Não sei quanto ganha Arcanjo, mas deve ser por aí, porque Arcanjo Se teve valorizou. proposta há 2 anos, né. Isso. Hoje já perdeu valor em relação Perdeu, ao perdeu. goleiro de 1 ano e meio, 2 anos atrás. Mas o salário é altíssimo. E é difícil você encaixar Gabriel em algum lugar, É, tá. O lugar mais fácil de encaixar Gabriel era era no o Sport. Sport, tá, mas ano passado o Vitória assumia 200.000. Não sei se ia querer assumir de novo, ou se o Sport de Ítalo aceita pagar 200.000 por um goleiro. E se Gabriel queria vir, né, todo mundo saiu muito esgotado do Sport no ano passado. O Vitória ficou numa posição muito confortável, Celso. O Vitória deve 1,5 milhão ao Sport por ter utilizado Thiago Couto em um jogo. Uhum. Aí o Sport tem uma dívida ali com o Léo Pereira e uma por outra fica 1 milhão para o Sport, 1,1 milhão. Só que não é rápido receber esse dinheiro. Então o Vitória está fazendo com o Sport o que o Sport está fazendo com alguns jogadores. Bota aí na justiça, tá? Te resolve aí, bota aí passo a passo até o dia que eu vou pagar isso. Porque em qualquer negociação com o Sport agora, o Sport, obviamente, ia, ou em jogadores, ou em salários, o Sport precisava reaver esse R$ 1 milhão, tá? Não sei que palavra foi dada por Fábio Mota quando da temporada passada, mas enfim, o Vitória tinha jogadores interessantes para compor. Tinha o William Lepo, que era um jogador interessante, tá? O Sport vinha tentando o Felipe Machado agora, por fim. Mas, por exemplo, Felipe Machado por Thiago Couto, eu acho que o Sport sairia perdendo diante da valorização de cada um ano passado. Na prática, na prática mesmo, já nem sei. Só que agora vem a notícia que o Vitória está liberando por empréstimo o Felipe Machado para o Goiás. E logo na sequência, não tem mais interesse do Vitória por Thiago Couto. Aí, Celso, Vamos lá. As próximas jogador que o pedras. Sport pagou quase 2 milhões nele. Uhum. O que é que eu vinha batendo na tecla? Thiago Couto não me parece um cara que causaria problemas no elenco, tá? A gente acabou de passar pelo Fortaleza, no nosso na nossa análise aqui do mercado, e o Fortaleza optou por treinar seu jogador, colocar seus jogadores para treinar, colocar em campo, manter todo mundo no ritmo, em forma, valorizar os seus jogadores. Você e Thiago Minhoca, no pós-jogo que fizeram, debateram uma outra visão, que seria assim: os caras entram, jogam muito mal contra o Ferroviário e Ferro- acabam desvalorizando ainda Isso. mais. Só que pior, Celso, é estar sem fazer nada como o Thiago Couto. Porque assim, Thiago Couto poderia estar pronto para jogar contra o Náutico, Isso. quando o Sport vai utilizar o profissional. E se uma semana depois chegasse uma boa proposta, eu vi alguma coisa que o Red Bull Bragantino poderia estar interessado. Se chegasse uma boa proposta, pronto, valeu, Thiago, obrigado. Treinou aqui, trabalhou. O salário é obrigado a pagar. É, E aí eu tenho muita dúvida de como o Sport vai lidar agora com o Thiago Couto. Vai mandar se representar? Deveria. deveria. Ah, já começa a circular por aí o valor, né, porque você começa a vazar o valor seria mais de 200.000 de salário, para criar o cenário de que não, eu não tenho como pagar, me entendam, eu não tenho como pagar, e ele vai fazer o quê? Não pagar, e aí ele repete o que Mateuzinho fez, um cara que o Sport comprou por 1.900.000, vai E na acerta justiça com e vai sair de Vitória. graça, E aí vai pro acerta com Vitória. isso. A Vitória vai ficar rindo, aí Sport, não precisei Toma dar aí. nada, e ele conseguiu na Não te justiça. paguei 1,5 milhão Não paguei 1,5 milhão, não mandei jogador, não fiz nada, e agora ele é tu jogador não do, tem do como pagar o Vitória. salário dele, ele foi pra justiça, ele vem de graça pra Pronto. cá. Ou pra qualquer outro clube, Exato. tá. Não pode perder um cara que tem algum valor de mercado. Isso. Então, se tiver que pagar janeiro, fevereiro, março, a Thiago Couto paga. Pode ser que pra Série B, pra Série A, pra Série C, o outro não foi pra Série C, que é em França, apareça alguém dizendo: "Ó, Sport, eu queria um empréstimo, pago 500.000 de empréstimo, então assumo o salário dele", o Sport diga: "Pronto, vou liberar". Uhum. Mas o Sport não tem goleiro. Exato. O Sport tá jogando com goleiro, vai jogar com goleiro.
que não é do degrau do Sport, pô. Não é. Jogar com o Raus, terceiro goleiro do Náutico. Ok, foi titular do Vila Nova no passado, mas o Vila Nova, que não foi nada na Série B, Liberou. não quis ficar com ele, Isso. pô. O Vila Nova, que não foi nada na Série B, não quis ficar com o goleiro. Por que o Sport? Me parece quando o Sport liberou o Renan e outro grupo, acho que fugiu qual foi o time da Série B. Não sei se foi o Juventude inicialmente, acho que foi o Juventude inicialmente. Eu acho que foi. Pegou o Renan, como que eles, opa, esse cara aqui tava no Sport ano passado, foi titular, eu vou nele. Claro que não ia dar certo. Claro que não ia dar certo, porque você usa o Sport como referência, ele foi titular quase da campanha inteira, né, deve ter sido seus 28, 30 jogos. Foi isso mesmo. Juventude, né? Isso. 30, 28, 30 jogos no Sport, foi pro Juventude. Aí chega no Juventude, depois é que o Juventude entende o que é que trouxe. Possivelmente vai ser assim o Sport com o Raus, tá? Raus pode ser um reserva? Pode, talvez tenha o perfil para ser um reserva, mas o Sport precisa ter um goleiro em que haja mais confiança nele. Detalhe, tá, sobre o Thiago Couto. Das pouquíssimas vezes que é acionado no Sport, assustou. Não há uma mobilização por ele, porque nos jogos que ele entrou no Sport ele realmente não foi bem, mas no Vitória foi, na Série A. Então, assim, e outra coisa, o histórico Juventude subiu com o Juventude. É diferente de Raus, Sim, tá? sim. É outro nível de goleiro, tá? Então, não sei qual vai ser o destino do Sport. Nos últimos dias surgiu um rumor nas redes sociais que Gatito teria, né, sido Sondado. sondado pelo Gatito Sport. Fernandes. Goleiro paraguaio, muitas lesões, tá? Goleiro de altíssimo nível há 8 anos atrás, 6 anos atrás, mas que convive com lesões, tem a esperança de ir para a Copa do Mundo e por isso queria voltar a jogar em alto nível aqui no Brasil. Uma Série B pelo Sport é alto nível, no Uhum. contexto do futebol paraguaio, tá? Mas diz que o empresário dele achou a proposta do Sport muito, muito, muito abaixo daquelas que não abrem nem negociação. É o tom, Celso, de 2026 do Sport, tá? Então, o que eu não entendo é, vai economizar em todas as posições, vai cortar a qualidade em todas? Não sei. Não sei se vão tentar ficar com o Thiago Couto. Quanto a isso agora, eu tenho uma enorme interrogação. Vi rapidamente, antes de a gente começar a gravar esse vídeo, alguma tuitada falando que o Red Bull Bragantino poderia ter um interesse aí no investimento no goleiro do Sport, tá? Então, fica aí a dúvida. Só não façam acordo para trocar jogador com o Red Bull Bragantino, porque os últimos que vieram Meu foi amigo. Luciano Volante e aquele Arthur, atacante do ano passado, né? Horríveis os jogadores que o Sport fez. E ainda teve Lucas Braga, zagueiro. Foi. Né? Assim, os caras que chegam do Red Bull pro Sport têm um histórico péssimo, tá? Vamos então, Celso, avançando um pouco para atualizar o cenário do Sport, né? Jogadores anunciados foram apenas 3, tá? Marlon Douglas, Davi Gabriel E Zé e Zé Gabriel. Gabriel. Falhou, viu, a foto de House aqui. Pode perceber que a foto não quis abrir, mas estava aqui a foto de House, mas não é uma arte ainda do Sport. Era uma foto Isso. dele jogando pelo Vila Nova. Ele já está treinando, já jogou jogo treino pelo Sport, mas não foi anunciado oficialmente, tá? Por isso que a gente coloca aqui uma pulheta, mas é um jogador do Sport para 2026, goleiro House, tá? São os 3 oficialmente anunciados E e o. o goleiro que está acertado, Série B menos aqui, tá? Uhum. Sport no nível Atlético, Sport no nível Londrina, tá? Sport no nível 13º para baixo. Isso aqui é nível 13º para baixo, até o goleiro. Isso aqui não é competitivo na Série B. Não é competitivo na Série B. Esse tipo de reforço pode fazer algum sentido se a gente entender que é fundo de elenco, composição de elenco. Ok. Se a gente achar que aqui tem pilar pro Sport de 26, Aí, meu jogador amigo. titular, o próprio Zé Gabriel, que é mais rodado, que jogou. O Zé Gabriel vai ajudar, pode ajudar, tá? Mas. Num time mais encaixado, né? É. Se você for pensar nele E pra como ser. reserva, É. tá? O cara que entra ali, opa, saiu o titular. Era Felipe Machado que ia vir. Saiu Felipe Machado, entra Zé Gabriel. Uhum. Ok. Mas nesse deserto do Sport, ele já chega titular absoluto, pô. Pois é. E aí vai ficando, vai ficando, vai ficando, e é muito perigoso, tá? O caminho que o Sport tá é muito perigoso. Muito A não perigoso. ser que
outros perfis de contratações estejam sendo É. realizados às escondidas, né. Tem a nova contratação, né, a gente pode chamar de fechado, esses 2 jogadores a gente pode tratar como fechados, tá. Max, meia, do Cuiabá, é um jogador série B clássico, Uhum. já não é desse perfil que eu acabei de falar, tá. Max já é do nível Cuiabá, já é do nível Atlético Goianiense, já é do nível, desses que orbitam ali 8ª posição, Vila Nova, tá. É um nível de um cara que pode ajudar. Talvez eu esteja até sendo um pouco duro com o Max, talvez ele seja até de um nível acima desse degrau que eu falei. É um cara que se tivesse sendo contratado pelo Goiás, a gente estava achando normal. Se tivesse sendo contratado pelo Ceará, a gente estava achando normal. Então, para o esporte, também não vamos, desqualificar só porque o todo tá pesado, né. Eu acho que é um cara que chega, hoje seria titular absoluto, Sim, mas chega e pode incorporar e pode ajudar o esporte, tá, nessa temporada. Então, Max seria o primeiro reforço de um nível compatível, tá. O primeiro de um nível compatível. 43 jogos na temporada, 32 como titular, tá. Na Série B, 32 jogos, 29 como titular, ou seja, foi titular sim, foi do titular. Cuiabá, tá. 2 gols marcados, para um meia tá 4 bom, 4 assistências. assistências, números bons, tá. Numa Série B, competição que ele vai jogar, fisicamente ok, jogou, saudável clinicamente, já chega jogando, Uhum. tá. O Sport tá treinando com o Zé Roberto. É, improvisado na E meia. olha que o Zé Roberto até entende ali pra jogar de meia, mas é Zé Roberto um ano no estaleiro. Exatamente. De cirurgia de LCA. Pra voltar como meia, o É. cara voltar no ataque ali ainda volta tocando meia da bola, faz um pivô, mas de meia, tá. Aí depois toma 3-0 de jogo treino do Botafogo e fica achando ruim, né. É. Eh, Aqui começa a ter um jogador mais de um perfil que qualificaria, tá. Nilson Castillon, né, Castillon, jogador colombiano que fez a Série B pelo Amazonas, tá. 22 jogos, 17 como titular, tá. Eh, 1 gol e 1 assistência. É um jogador, Celso, que 2025 é o fora da curva. É um cara que era Junior Barranquilla, América de Cali, Amazonas. É. E aí o Amazonas rebaixado, ele cai junto com o Amazonas. Jogador de baixíssimo custo, pelo que eu soube, tá. E aí eu achei interessante. É, aí passa a ser interessante. Aí é Aí é interessante. uma oportunidade de mercado Diz já. que extremamente ofensivo, Uhum. tá, extremamente ofensivo, o Sport pode utilizar a dobra de laterais. Já vinha já vinha sendo testado por Roger, tá, Roger já fez uma dobra de lateral na esquerda com Filipinho e Davi, pode fazer com Matheus Alexandre e Castilhon, pode ter alternativa de jogo. Pelo preço que tá vindo, é uma ótima buscada de mercado do Sport, pinçada de mercado, mas não é disso que o Sport tá precisando. É bom que tenha um, tá, até porque tem Matheus Alexandre que já é caro como titular. Ok, começa o ano com os 2, vamos ver qual é. Pra mim tá bom, acho aceitável. Mas você precisa que depois de Maxi, o Sport entre Perfil. nesse perfil aqui dos especulados, tá. 2 jogadores que fizeram parte do ataque que Subiu. subiu sem fazer gol, Uhum. né, no Curitiba do ano passado, o Cleison fez nenhum gol no ano, tá, mas jogou 40 e tantos jogos, tá. Castilho também, eu acho que Castilho é Reforço, reforço. reforço série A menos, B+, ou seja, reforço 100% compatível com o Sport, é um esforço grande para trazê-lo, tá. Teve uma trava do Curitiba, o Curitiba tinha concordado com o desenho oferecido pelo Sport na negociação de empréstimo, divisão de salário, com o Sport pagando essa diferença caso subisse, ele atingisse o número de De jogos. de jogos, mas aí a SAF do Curitiba foi muito direta e dizendo que no Sport não confia, Por que tá, será? né. O discurso do Sport ajudou e atrapalhou, né, ajudou eles a construir essa imagem, muita dúvida da saúde financeira do Sport e não confiam. Mas o ponto final não foi o fim definitivo, talvez exista uma outra Um forma retorno. de ele chegar, né, passando por uma rescisão talvez com Curitiba, já que agora, depois da recusa do Lucas Lima, tem um dinheiro ali sobrando, tá, entre aspas, que no Sport não existe Que dinheiro estava sobrando. previsto para ser É. E gasto. pode-se fazer um investimento em Yuri Castilho, tá. Eu acho, Celso, que na hora
que o Sport começar a trazer Maxi, Yuri Castilho, Benevenuto, Faz até uma sinalização diferente para o mercado, né. porque hoje tá um horror, pô. É, Hoje tá um horror, é. hoje tá um horror. Hoje é o pior possível, o É. pior recado que você Tem um deixa. nome que o Sport sonda, que jogou a última Série A, tá. Sempre que eu falar que o Sport pode trazer algum jogador de Série A, que eu vi nosso amigo Berdan falando: "Ah, o Fred falou que tem 2 jogadores de Série A que podem vir". Entendam que são jogadores de Série A menos, Sim, tá. Jogador ali que ou jogou pouquíssimo, ou jogou em time que caiu, tá. Então é um jogador que no fundo é muito mais B do que A. Mas ali, de onde o Sport transita nesse momento, tá. Tem um jogador que, por exemplo, ele depende de uma dessas negociações andar. para andar, né, Poderia para andar junto. andaria até juntas as negociações, tá. Eh, e existem outros caminhos que o Sport pode buscar. Eu acho que o clube precisa virar a chave Até de discurso, de discurso, de posicionamento de mercado, de né. postura emocional da torcida. Precisa dar uma resposta, tá. A gente nos próximos dias, Celso, deve ter no Sport uma mudança na arquitetura do futebol, né. Devem chegar os abnegados, tá. Os diretores abnegados, que por enquanto não tem. Por enquanto a gente tem Ítalo em conversa direta com Matheus. Talvez com esse perfil chegando, haja um impacto e uma cobrança interna nesse sentido, tá. Inclusive até de jogadores que estão parados, pode tentar trazer um outro tipo de conversa, mas enfim, Celso, tenho uma preocupação, acho que o Sport está muito lento no mercado, além de tudo lento. Essa questão de Castilho mesmo, desde Se quinta-feira, se arrastando, feita arrasta, né, novela. enfim, o que acaba preocupando, porque quando se arrasta muito costuma não se concretizar, né. A É, gente viu com o Lucas Lima, por exemplo, isso. na hora que demorou, que parece que perde O punch o mesmo. punch ali da É. negociação, tudo vai ficando muito mais difícil, outras coisas vão se reconsiderando, tá. O Sport parece muito cabeça baixa no mercado. E aí não tem quem venha, só vem a sobra da sobra da sobra, É, que é o que o Sport está colhendo. O Sport não está colhendo fruto do pé, o Sport está colhendo fruto do do chão. chão, tá. Não tem altura, não tem envergadura para dizer: "Pô, tá cheio de manga lá em cima, mas eu não consigo tirar não. Agora cai essa manga aqui caiu ontem, pega no cesto". Eu acho que essa talvez seja a melhor metáfora, tá. A metáfora da Fiquei natureza não é muito fiquei meu forte fiquei não. triste, fiquei triste com essa metáfora aí. Mas tá bom, eu achei coerente pelo menos. Ela veio, Celso, talvez de uma série que virou a série fenômeno nos últimos tempos, né, que é Pluribus ou Pluribus, Pluribus. Pluribus, né. Eh, e isso eu ia dar um spoiler grande aqui, isso envolve e é parte ali da lógica Da construção dessa lógica aí, da construção da série, tá. Mas o Sport, por enquanto, pegando frutas vai do chão. recolhendo os frutos do chão, Não tá. consegue chegar nas EASA. Aí passa por um pezinho de pitanga que é baixo, aí pega uma pitanguinha, vai fruta que alimenta, O abacate. é. O Sport está distante, tá. Pra gente fechar, Celso, uma atualização do elenco do Sport, tá. Já com Zé Gabriel incorporado, tá, Marlon incorporado, Davi incorporado, Raul já incorporei também, tá. A gente percebe aqui necessidade de zagueiros reservas, né, com urgência. Benevenuto pode ser um desses zagueiros. Deu entrevista ao João Vitor Amorim de que ele e o Sport já está tudo ok, mas precisa de uma rescisão sem custo com o Fortaleza. Talvez o Fortaleza tenha débitos com ele, talvez não, com certeza o Fortaleza tem, e ele não quer abrir mão do Uhum. dinheiro, o Sport não tem como pagar esse dinheiro, e o Fortaleza talvez esteja forçando ele a abrir mão do que o Fortaleza deve para receber, tá. Mas enfim, precisa de Pra zagueiro rescindir, né. para rescindir, perfeito, para rescindir. Precisa de zagueiro. O lateral direito pode ser Ou o Matheus Alexandre e o ou e o e o colombiano, né, que tá chegando, que Castelhon. eu ainda não trouxe o nome dele aqui, mas até já poderia colocar nessa possibilidade. Tanto o Castilhão como o Maxi, acho que a gente pode até já incluir, Celso, como aqueles que eu deixo sem sem vestir a camisa, né, como tá Romarinho,
como tá Thiago Couto. O Romarinho vai sair dali muito em breve, tá. Obviamente o Romarinho não vai ficar no Sport. Eu só que a regra aqui é que a gente só tira quando isso é Oficial. de fato oficial. Acho que eu até vi uma matéria de Camila hoje, não cliquei não, mas eu vi uma matéria, dizendo que apesar de Romarinho ia procurar time pra ele e tal, mas pô, não quer reno detalhe, ninguém vai pagar o que o Romarinho ganha não também. Só que aí ele tem direito da justiça, bota o Sport na justiça, ele ganha, sei lá quanto o Romarinho ganha, vamos dizer que ganha uns 250, 300, sei lá quanto ganha. Fecha com alguém por 150, vai ter Fica 300 do recebendo pro Sport na esporte. justiça, não vai receber, mas daqui a um tempo vira poupança e ele ganha com juros, com multa, com Exato. tudo, né. Então é muito confortável para os jogadores. Por isso, Celso, que eu sou muito crítico dessa postura do esporte de perder ativos, ou de liberar todo mundo com facilitações, tá. Tô colocando aqui, tá, Max no meio, e já tá muito próximo. O Colombiano vai esperar um pouquinho, porque Max já tá no Recife, então a gente já pode considerá-lo aí, tá. Mas, essa questão do Fábio Matheus, toda live eu falo, Thiago Couto e tantos outros que o sport poderia ter aqui, incorporando, ajudando, trabalhando, tá. Mas enfim, entendo. Algumas pessoas acham que eu não entendo, eu fico explicando: "Fred, o que eles querem eu entendo". Eu só não concordo com, não é nem com a estratégia, que eu já falei, com o Pablo, por exemplo, eu concordo. Sérgio Oliveira, eu Mas a concordo. aplicação dessa regra para É. todos os casos, Matheus né? eu discordo. Uhum. Matheus eu discordo. Mateuzinho eu discordei, tá. Pedro Augusto eu discordei. Alguns eu discordo. Eu acho que o sport foi muito "brá, Uhum. não voltem, vou começar do zero". E eu não sei se tá tudo dentro dos planos, tá. Eu que não tenho como dizer: "Ah, tá sendo tudo dentro dos planos", ou então tá em colapso. É. Essa resposta eu não tenho. Essa resposta eu não tenho. Porque pode ser que houvesse uma estratégia e essa estratégia já tenha colapsado. Essa resposta me falta, Celso. Pois bem, dessa forma a gente chega ao fim de mais um Mercado aqui no 45 Minutos. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu like, deixa seu comentário. Se você puder compartilhar com alguém, ajude a gente a crescer e compartilhe. Faça o nosso alcance chegar mais longe. E se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, a partir desta semana, vamos começar a gravar programas exclusivos para o nosso clube de membros aqui no canal. Lembrando que nossa cobertura factual ela vai continuar aberta, portanto, você que não tem condições ou não tem interesse em contribuir aí com o nosso projeto, como um membro do nosso clube, você vai continuar tendo acesso integral aos nossos conteúdos factuais, a cobertura mais jornalística. Agradeço demais a companhia de Fred Figueroa nesse programa que teve a direção de João Trigueiro, a edição de Márcio Souza e Gabriel Costa, coordenação técnica de Rodrigo Carvalho e a consultoria tecnológica de Gaston Viana. Um forte abraço a todos e todos e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.